Paz do Senhor, hoje a palavra está no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, minha filha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irá após delas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizestes à tua sogra depois da morte de teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e viestes para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Amém? O que o Senhor hoje quer nos ensinar com essa palavra são situações que você hoje pode estar passando na sua vida. O primeiro ponto é aqui, ó. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: Vai, minha filha. E foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Esse é o primeiro ponto. Entenda algo. Seja qual for a luta que você está enfrentando, põe isso no teu coração. Nenhuma luta vem para a derrota daqueles que confiam no Senhor, que entrega a sua vida para o Senhor. Não importa a situação que você está enfrentando, seja na sua área financeira, seja na saúde, seja no seu casamento, seja na sua vida familiar, seja com os filhos, não importa. O que é importante de tudo isso é você entender e reconhecer que Deus é contigo. Porque você vê aqui que Ruth, ela fez o quê? Ela
se ofereceu para ir trabalhar, para pegar espiga, para sustentar ela e a sogra. E muitas das vezes o que acontece? Você está passando por luta, mas você fica acomodado. Você está esperando uma resposta de Deus, um milagre do Senhor, mas você não está tomando atitude. Como que Deus vai fazer o milagre se você não tem ação? É isso que você e eu precisamos estar sempre no nosso coração, entender toda a dificuldade, toda a luta que se levanta contra a nossa vida, que aquilo vem para aparentemente nos derrotar, nos entristecer. Não é para nossa derrota, esse é o primeiro ponto, mas sim para glorificar o nome do Senhor que está em nós. E para isso é necessário você se levantar e começar a andar, tomar atitude em relação rumo à vitória, rumo a mudar essa história. Porque você vê aqui, ó, que Ruth, ela poderia ficar ali com Noemi. Se você ler um pouco antes aqui, Noemi não tinha nada. Ruth veio com ela, que era nora dela, perdeu o marido, perdeu tudo, voltaram para a casa dela, que também não tinha mais nada, não tinha emprego, não tinha nada. Você imagine se as duas ficassem lá esperando a morte chegar. Não. Ruth, ela foi, tomou atitude porque ela teria obrigação de sustentar Noemi, porque ela se propôs a largar tudo para ficar com Noemi, a sogra. E quando ela parte para essa ação, o demais Deus prepara. E você vê que quando ela falou que ela ia ficar atrás de uma pessoa que o coração dela se alegrasse, você vê, Deus preparou o quê? Que ela ficasse justamente no campo aonde o dono era Boaz, que era da mesma geração, que era da geração de Noemi. E Ruth não conhecia porque ela era estrangeira. Então não foi sorte, não foi o acaso, foi tudo direcionado por Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Deus não quer saber quem você foi, o que você foi. Ele quer saber hoje o que você é na presença dele. Se você foi pecador, se você foi traficante, assassino, se você foi prostituta, se você foi qualquer coisa que esse mundo taxa, que esse mundo te escraviza, seja qual for. O Senhor está dizendo que não importa quem você foi, importa o que você é hoje na presença dele, porque ele te libertou através de Jesus Cristo. Não deixa ninguém colocar no seu coração palavras torpes, palavras ao contrário, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então levanta a tua cabeça. Você não está pagando nenhum pecado. Você não está sofrendo porque tem que sofrer. Você já é livre por Jesus Cristo, então creia no nome de Jesus Cristo. Busque o Senhor, se entregue para o Senhor. Confia no Senhor. Você vê que Ruth, ela largou a parentela dela, ela largou tudo para ficar com Noemi, para cuidar de Noemi, que já era velha. E mesmo assim ela largou até os deuses dela que ela servia, para servir o que Noemi servia. Por quê? Porque servia o Deus de Israel. Mesmo sem ela não conhecer, aqui o Senhor mostra que Deus não vê religião, não vê cargo, não vê dinheiro, não vê situação política, não vê nada, 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 situação financeira, ele não quer saber. Ele quer saber do seu coração, porque é assim que você vai voltar para ele. Porque através de Jesus Cristo, você entregando sua vida para o Senhor, ele cuida de você, ele prepara uma situação, não importa qual que você está passando. É outro ponto aqui, ó, que é isso que é o diferencial. Boaz chegou, viu ela e perguntou para o capataz, quem estava cuidando, para o chefe ali, para o responsável da seara ali, os segadores. E aí o que que o segador respondeu para ele? Olha só, e disse-me ela, deixa-me colher espigas e ajuntar-me entre as gavelas após dos segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Você vê, Ruth, ela foi pedir poder catar sobras. E ali o rapaz deixou, que era o responsável, falou, pode catar.
Mas aí que chamou a atenção dele o quê? Que ela não parou nem um minuto. Ela foi fazer o melhor dela. E assim eu e você temos que fazer o melhor. Você quer algo na sua vida de transformação, faz o seu melhor. Você está buscando uma restauração no teu casamento, uma transformação no teu esposo, ou você, esposo, está na sua esposa, querendo uma transformação nos filhos. Então, você não espera deles a transformação, é você que tem que ser transformado, faz o seu melhor. Por isso que Jesus Cristo ele disse que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque tudo que nós desejamos para o próximo, se nós amarmos a nós mesmos, nós vamos desejar somente o bem. E quando nós fazemos o melhor para o nosso próximo, não tem motivo para aquela pessoa também não tratar bem. Agora está acontecendo ao contrário, muitos querem uma transformação na vida dela, seja financeira, sentimental, na saúde, mas ela espera pelos outros mudarem. Mas não, o Senhor está falando, é você que tem que mudar, é você que tem que fazer o melhor, é você que tem que chamar a atenção para ser o diferencial, porque você é o sal da terra, você é a luz do mundo através de Jesus Cristo. Ruth, ela chamou a atenção do capataz, do segador, do responsável pelos segadores, que ele ficou impressionado, que falou assim, a não ser ela sentou só um pouco, mas está aqui desde manhã, ou seja, ela está fazendo o melhor. Ela não quis saber de salário, não quis saber de nada, quanto ela recebeu ou não, porque depois se você ler mais à frente lá, você vê que ela não tinha combinado. Aí depois foi lá e separou para ela um pouco e ela começou a levar para casa. Não importa, você está numa empresa e ali você fala assim, poxa, eu não estou sentindo bem aqui, eu quero um aumento, não sei o quê. Em vez de você chegar e sentar com o teu patrão, com o teu responsável ali, você começa a relaxar no seu serviço. Você se iguala aos outros que estão ao seu redor, que é trevas ainda, que não conhece a luz, mas você é luz. Você tem que ser a diferença. Você continua, você faz igual, e como que você quer aumento, como que você quer um cargo maior na sua empresa? Seja diferente. Assim é no seu relacionamento, assim é na sua vida sentimental, na sua vida financeira. O murmurar, o reclamar não vai adiantar. O que vai adiantar é você caminhar e tomar atitude para ser transformado e fazer o teu melhor, não importa. Por isso que a palavra de Deus diz, quando vier na sua mão, faça o melhor. Quando você vier para fazer alguma coisa para o homem, faça como se fosse para Deus. Por quê? Porque você vai fazer o melhor, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, então faz essa diferença acontecer. Você vê que Ruth, ela fez, ela não importou e chamou a atenção. E tanto chamou a atenção dela como chamou a atenção de Boaz, que Deus foi preparando tudo, porque Deus viu o coração dela, um coração sincero, que não ia envergonhar, que a porta que Deus abre ninguém fecha. Você já ouviu essa palavra? Mas só a única situação que faz fechar a porta que Deus abre é você mesmo com as suas atitudes, seja no relacionamento, seja na vida financeira, em todas as áreas, que você é diferencial. E aqui você vê que chamou a atenção de Boaz, ó. Então disse Boaz a Ruth, não ouves, minha filha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo de que cegarem, e irás após delas, e não dê ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto. Você vê aqui que o trabalho dela chamou a atenção do dono, do principal. E ele fez o quê? Ele já preparou tudo para ela, do bom e do melhor, todas as regalias, todos os direitos dela, trabalhista, tudo que ela precisava. Esse é o primeiro ponto. Então entenda, você quer algo diferente na sua vida, então faça a diferença, seja um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, sai das rodas de escarnecedores, você não é qualquer um mais, você não é igual a eles, mas você está agindo e pensando igual, você pensa pequeno, você
crê pequeno, você não acredita no que você tem no teu coração, que Deus colocou no teu coração, porque você fica olhando a circunstância que está ao seu redor. E aonde está escrito na palavra que nós temos que olhar a circunstância, sendo que a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, não pela circunstância. A nossa circunstância é Jesus Cristo que está em nós, guiando nossos passos. A nossa circunstância é fazer a nossa parte, ler a Bíblia todos os dias, ter uma comunhão com o Senhor, ter um compromisso de oração todos os dias, entregar nossa vida para o Senhor, se converter todos os dias, ser transformado pelo Senhor. Essa sim é a nossa obrigação. Essa sim é a nossa transformação. Essa sim é o que nós temos que fazer. O restante é Deus que prepara e vai abrindo caminho, vai abrindo portas e vai quebrando cadeias. Então você está passando por luta, então reflita o que você está vivendo, como que você está vivendo, como que você está fazendo. Você está dando o seu melhor ou você está igual aos outros? Se você está igual aos outros, você vai ter resultado igual aos outros. Mas se você quer resultado diferente, se você quer ver a glória do Senhor, então faça o resultado do Senhor. Aí você vai ver a manifestação e o poder dele, porque Deus não desampara. Deus sim te edifica e Deus te coloca e prepara toda a sua vida, como ele preparou os caminhos aqui para Ruth, e aqui ele está confirmando. Ó. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu ainda uma estrangeira? Ou seja, por que você está fazendo isso comigo, sendo que eu sou uma estrangeira, me tratando bem, me dando o melhor? E olha a resposta de Boaz. Ó. E respondeu Boaz e disse: Bem se me contou quanto fizestes à tua sogra, depois da morte do teu marido, e te deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e viestes para um novo povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viestes abrigar. Amém? Esse daqui é o ponto principal. Você vê que tudo que Boaz fez, o Espírito Santo do Senhor já estava sobre ele para falar como ele tinha que tratar ela, porque ela é uma separada do Senhor, ela era uma escolhida do Senhor, e assim é você através de Jesus Cristo. Então se ponha no lugar de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. É por isso que a palavra é repetida para você nesse ponto. Se ponha no lugar de um verdadeiro cristão, de uma verdadeira cristã. Levanta a tua cabeça, para de murmurar, para de questionar, para de chorar. A sua dependência não é do homem, mas sim é do Senhor. Deus usa o homem para te abençoar, mas você com a sua bênção glorifica o Senhor, para que todos vejam a glória do Senhor se manifestar na sua vida. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de solução, Deus é Deus de resposta. Então receba essa palavra, abre seus olhos e põe essa palavra no coração. E aqui o Senhor, para terminar, ele te diz aqui, ó. E disse ela: Ache eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolastes e falastes ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. Ou seja, toda a aflição que ela tinha no coração, ela ouviu através de Boaz a cura, a libertação, a restauração, a transformação. E hoje seja agradecido você por essa palavra, porque Deus está falando que vai te livrar, que te livrou de todo o mal, tudo que está sobre a sua vida, seja no seu casamento, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira, toda tristeza, toda luta, Jesus já te libertou. Ele está falando para você, haja fé. Caminhe, levanta a tua cabeça, não olha para o lado, não olha para a sua direita nem para a sua esquerda, não olha para trás, foca no Senhor Jesus Cristo, foca na bênção que Ele prometeu para você e você vai ver o poder e a majestade dEle, fazendo com que o milagre aconteça na sua vida. Aí sim você vai contemplar e cantar o hino da vitória, mas depende de você levantar sua cabeça, olhar para cima, não olhar mais para baixo e glorificar o Senhor.
Amém? Abra teu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.